livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Verso 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga alguma da mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Capítulo 12, versículo 27. Então direi: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou e adorou. Capítulo 12, versículo 42. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje são duas datas comemorativas. Hoje comemora-se a Páscoa, e também que está arquivado por muitos, que acho que nem muitos sabem, que também é a ressurreição de Cristo. Só que o Senhor Jesus disse que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Hoje comemora-se a ressurreição de Cristo, irmãos, onde o nosso Senhor Jesus Cristo ressurgiu ao terceiro dia. Uma profecia dada por ele, que ele ia ser entregue aos malfeitores, aos matadores, mas ele ia ficar no seio da terra por 3 dias e iria ressuscitar. Louvamos a Deus porque isso aconteceu. Jesus ressurgiu, Jesus está vivo, Jesus está aqui. Queridos, que o nosso adversário, ele continua com as suas mesmas artimanhas, com as suas mesmas ousadias, com as suas mesmas artes de persuadir muitas pessoas e levar à ruína. Só que ele mudou só o cenário. A arte dele é a mesma, a ação dele na realidade é a mesma. Observe que no capítulo 11, que acabamos de ler do livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 11, é quando o Senhor instituiu a primeira Páscoa, que são 7 festas na realidade, e 3 festas comemoradas neste mês de Nissan, Abib. E para nós ele fica entre março, 22 de março a 25 de abril, onde comemora essas 3 festas: a dos pães asmos, a Páscoa e a festa das primícias, onde era chamado a festa da colheita, a festa da primavera, onde o povo colhia. Essas 3 festas era comemorada, e o povo tinha por costume de levar 7 dias comemorando essa festa, ou essas festas. E dentre esses 7 dias levava cerca de 8 horas para comemorar essa festa. Nós ficamos só 2 horas louvando a Deus, 1h30, 1h40. Quando sou eu quem prego é mais pouco tempo, é 1 hora. Mas eles levavam 8 horas louvando ao Senhor Deus. E aqui nós estamos diante de uma festa, irmãos, que é a Páscoa.
E hoje também se comemora a Páscoa, não como antes. Houve alguma alteração no meio da cultura judaica que não comemora como antes. Como nós lemos o Salmo 119, que a excelência da palavra de Deus, nós pregamos na quinta-feira sobre a excelência da palavra de Deus. A cultura ela muda, a lei ela muda, mas a palavra de Deus, irmãos, ela permanece para sempre. Bendizemos a Deus hoje porque Jesus ressurgiu no primeiro dia, e o primeiro dia é hoje, domingo. Jesus ressurgiu e está aqui em nosso meio. Assim, pois, comerei os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o cajado na mão, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Mas os valores estão invertidos, irmãos. Nada a ver com o que está sendo comemorado hoje na Páscoa. Nunca vi um coelho por ovo. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Mais à frente você vai ler o texto e vai ver um cordeiro inserido na história, e não um coelho. Você vai ver um cordeiro, o sangue do cordeiro inserido e não um ovo. Só que inverter os valores, nosso adversário ele é muito chibungo, para tirar Jesus de cena, para tirar a tipificação, que vai tipificar aqui o Senhor Jesus Cristo, a morte do Senhor Jesus, para entrar aí o comércio. Como nós vimos também no Natal, onde fala do nascimento de Cristo, na realidade não tem nada a ver com o que se comemora, porque entra o Papai Noel no meio. Mas eu tenho uma história aqui, irmãos, que foi registrada, que o modelo da Páscoa, deste ovo da Páscoa que nós vimos por aí, que eu creio que alguns irmãos deu um para o outro aí de presente, não tenho nada contra, eu como chocolate. Mas foi por volta do ano 1828 que iniciou essa história do ovo da Páscoa. Onde a indústria estava vendendo muito chocolate e fizeram um chocolate grande, inverteram para o ovo, que levou no peso de 4.160 quilos. Foi o ovo maior da história. Ele tinha cerca de 7 metros e 10 centímetros. Aí, bem na época da Páscoa, aí tiraram o Senhor de cena e colocaram o ovo na história. E aí só que a igreja antiga, ela aderiu essa ideia, não é a igreja evangélica, ela aderiu essa ideia e aí pegou-se, oficializou, adotou esse ovo e esse coelho como símbolo da Páscoa. E aí foi consagrado ao Deus pagão. Olha o nome do Deus que foi consagrado, é o anglo-saxão. Foi consagrado esse ovo e esse coelho, e era benzido e dado aos fiéis este ovo, que na realidade é o ovo de chocolate. Mas na França também aderiram, como tem uma historinha aqui que diz que surgiu pela lenda onde o coelhinho levava o ninho com os ovos, dentro, e levou até um velhinho que estava enfermo esses ovos e presenteou o velhinho. Onde nós vimos hoje pessoas presenteando outros com o coelhinho, com o ovinho da Páscoa, e esqueceram que a história é diferente. No capítulo 12 não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com ovo nem com coelho. E aí presenteou, só que saiu de cena a ressurreição e a renovação da igreja, porque era para hoje estar também comemorando a ressurreição de Cristo. Nós ligamos as TVs, ligamos os rádios e ouvimos o noticiário falando do chocolate mais caro. Como é que está a vendagem? Caiu esse ano, a promoção está grande, esqueci o valor, mas compra um e leva 3. Eu assisti ontem, é pequenininho, é 150 gramas. Mas eu não ouvi em parte alguma falar da ressurreição de Cristo pelos jornalistas, mas eu ouvi falar do ovo da paz. E pela história foi consagrado ao Deus pagão, na França, na Austrália
esse ovo e esse coelho foi consagrado ao Deus pagão. E nós, em parte, participamos. Então nós devemos estar vigiando, irmãos. Nosso adversário, ele é astuto. A base é Cristo. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Só que o adversário tenta de diversas formas tirar a visão do homem, tirar a visão da igreja de Cristo e inserir em outra coisa. O porquê que estava sendo vendido bastante chocolates, inventaram o ovo para tirar a visão da ressurreição de Cristo, para tirar a visão aonde o povo foi liberto do Egito, onde ficaram 430 anos preso, e o Senhor o livrou, o libertou, porque o êxodo significa saída e Páscoa significa passar por cima. Aonde foi passado por cima o anjo da morte pela casa do povo, aonde estava o sangue, ali o anjo da morte não entrava. E aí esquece de comemorar isso, a saída do povo do Egito, mas abraça o ovo maior que tiver, da Páscoa. Mas nessa noite, vamos lembrar que nós temos um Deus que está vivo. Vamos lembrar que tem um Deus que existe, irmãos. E Ele nos ama tanto que, se o homem estiver voltado para o ovo do coelho, nós vamos voltar para o Cordeiro nesta noite, no nome do Senhor Jesus, que está vivo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a intenção do adversário é tão grande que ele diz que o ovo, ele está morto, mas traz vida. Nós podemos pegar um ovo, segundo a história. Podemos ver um ovo, mas se você pôr debaixo da galinha, dias seguinte, vai nascer um pinto, ou uma franga, vai nascer. Aparentemente está morto, mas depois vai ficar com vida. É o que eles achavam e pegou e camuflou a coisa que quase que dá certo. Só que Deus é bom, porque Jesus aparentemente estava morto, mas ele veio e trouxe vida. Ele saiu da terra e está vivo. Foi a tipologia deles com o ovo, comparando Jesus como ovo. Tá vendo, Eliseu? Que povo sujeito, viu? Para tentar enganar a igreja. Mas o povo que é guiado por Deus, irmão, não fica preso nessas filosofias, não. Não fica preso nessas histórias, não. Ele abre o entendimento e vai em busca do que é verdadeiro. E o que é verdade é Cristo. Para você que está preso na filosofia, dá mais ênfase à filosofia do que à palavra de Deus, eu te informo que você tem que ter cuidado, porque a palavra de Deus, ela é verdade. Hoje comemora-se de fato a ressurreição do nosso Salvador. Hoje comemora-se de fato a verdadeira Páscoa. Assim, pois, o comereis. Pedro repete isso lá na frente. Os vossos lombos cingidos, e Paulo diz que nós devemos cingir os vossos lombos, os vossos sapatos nos pés. O apóstolo Paulo diz que nós devemos calçar os pés com sapato, a preparação do evangelho da paz, e o cajado na mão, e comereis apressadamente. E o apóstolo Pedro diz que nós somos comparados como forasteiro, irmão. Nossa morada não é aqui. Comereis apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. E aí ele instituiu a Páscoa. Ele disse que o povo tinha que pegar um cordeiro, sacrificar o cordeiro e levar para a festa para comer, porque era 7 dias e ia só ingerir carne de cordeiro e pão asmo, pão não fermentado, pão sem fermento. Porque nós podemos ver, irmãos, que o pão asmo, ele representa o corpo do Senhor, onde os israelitas tinham que comer o fermento. Ele representa o mundo, e o apóstolo Paulo diz que em 1 Coríntios capítulo 5, aonde ele ouve falar daquele moço que estava tendo caso com a sua madrasta, aí ele vai sugerindo que esse maldito tinha que ser carregado por Satanás, e que tinha que tirar o fermento do vosso meio, porque a nossa Páscoa é Cristo, disse o apóstolo Paulo. E ele diz: alempai-vos do fermento velho. E o Senhor instituiu a Páscoa, que deveria levar a carne do cordeiro. Se a família fosse pouca, dividia com outro, mas todo tinha que comer a carne.
porém não cozido, mas assado. E o pão asmo sem fermento, porque o fermento leveda toda a massa, e iria passar do tempo estipulado pelo Senhor. E nós somos, irmãos, servo de Deus, e o fermento que é comparado com o mundo tem que sair do nosso meio, porque hoje nós também comemoramos a nossa saída do Egito, a nossa saída do mundo. Fomos tirados também pelo Senhor, e hoje nós lembramos disso, como disse o apóstolo Paulo, da Páscoa também, que seria ontem que nós íamos também relembrar essas atitudes do Senhor, essas coisas que foram feitas, a morte do Senhor, a tirada do povo do Egito, na hora da Santa Ceia. Fazer isto em memória de mim, aonde nós lembramos também das ações do Senhor. E Deus decidiu libertar o povo da escravidão. Hoje é festa, irmãos, são duas festas juntas: a retirada do povo do Egito e a ressurreição de Cristo para nossas vidas também. E o Senhor levantou Moisés, irmãos, como líder, e em obediência ao chamado de Deus, Moisés foi e apresentou-se a Faraó, como o Senhor disse: deixai o meu povo ir. E por diversas vezes o Senhor falou com Moisés para falar com o Faraó, e aí na 10ª vez não deu mais jeito. Mas o Senhor mandou o anjo destruir aquele povo, de homens a animais, aonde não tinha o sangue do cordeiro espargido pela casa, o anjo da morte adentrava. E hoje, para a vida do homem, como é que o homem é destruído, irmãos? Aonde não tem o sangue de Cristo na vida, o inimigo tem êxito na vida desse homem. O inimigo tem sucesso na vida dessa pessoa, aonde não há o sangue de Cristo na vida deste homem. Porque o apóstolo João disse: se confessarmos nosso pecado a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, pois é por intermédio do sangue de Jesus Cristo. Aqui a libertação do povo foi pelo sangue do Cordeiro, e a Bíblia também tipifica isso. Em João capítulo 1 versículo 29, o João, em frente com o Senhor Jesus Cristo, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 36, João diz: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu a diferença? Ele estava à distância, eis aí. Depois no 36 diz: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro agora é o Senhor Jesus Cristo, irmãos, que está vivo, e Ele tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado da nação que estiver com sangue aspergido no interior. Antes era nos umbrais das casas, nas portas, o anjo passava por cima quando viu o sangue. E hoje o anjo da morte, que vem por intermédio de Satanás para destruir a nação, se não fosse esse sangue vertido na cruz do Calvário, não estaria ninguém aqui. Todos nós já teríamos sido ceifados. Mas glória a Deus, que é o escritor aos Hebreus disse que não é por meio do sangue do bode, não é por meio do sangue do touro que nós somos purificados, mas é por meio do sangue do Senhor Jesus que somos purificados. Louvado seja o Cordeiro de Deus, que nos livrou das mãos do adversário. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Irmãos, e hoje nós temos o Senhor, o Cordeiro Pascual, que está vivo. Nós temos o pão asmo, quando nós comemos da Santa Ceia, fazemos a lembrança. Mas tem algumas coisas, irmãos, que nos fazem lembrar a Páscoa verdadeira,
do Senhor Jesus Cristo, porque aqui no Êxodo, hoje no Novo Testamento, ele é rico na simbologia para nós, uma simbologia profética, é muito rico para nós, onde ele fala do Senhor Jesus. Tudo isso que aconteceu já foi prevendo a vinda do Messias, já foi prevendo o nascimento de Cristo, já foi prevendo Cristo, para que hoje nós pudéssemos olhar para, de fato, o Cordeiro de Deus. E essas festas, irmãos, são festas que temos sombra hoje. Eu quero ler a carta do apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17. Mas eu quero ler a carta do apóstolo Paulo. Vamos ver a sombra, irmãos, disso aí para nós hoje. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Irmãos, essas festas que aconteceram, que acontecem hoje, não conosco, mas os judeus ainda comemoram de uma forma mais razoável, elas são as sombras das coisas futuras, irmãos, que aconteceu. 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por vossos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelos os dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Nosso corpo é do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz que nós vimos já os debates por aí dos sábados, né? O sábado ou domingo, ou sábado ou domingo, nós não podemos alterar. O apóstolo Paulo diz que ninguém vos julgue pelas festas. Uns comemoram, os TJ comemoram só a Santa Ceia no mês de Nissan, no dia 14 em dezembro, no final do ano. Nós somos todos os meses, porque nós acreditamos que o nosso Cordeiro Pascual está vivo. Eles comemoram a ceia, mas não comemoram a ressurreição de Cristo. Mas nós comemoramos a Santa Ceia e comemoramos a ressurreição de Cristo, porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 também, que ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Nós comemoramos todos os dias a ressurreição do Senhor Jesus. E na Santa Ceia nós fazemos lembrança disso, da morte do Senhor Jesus Cristo, que está em nosso meio. Mas nós temos, querido, rapidamente, coisas que nos fazem lembrar o propósito de Deus para com a igreja hoje, baseado no capítulo 12 do Êxodo, quando ele diz que nós deveríamos, capítulo 12, verso 27, então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriram os egípcios e livrou das vossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então direi: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve guardar todos os filhos de Israel e as vossas gerações. Nós devemos prostrar-se diante de Deus e adorar, irmãos, porque Ele nos tirou da terra do Egito, da mão dos adversários, e nos colocou aqui na sua maravilhosa luz, como disse o Senhor Jesus. Então nós devemos fazer o quê? Murmurar? Não, prostrar diante dele e o adorar, porque ele nos tirou da terra, das mãos do adversário, querido. Estávamos com um passaporte direto para o inferno, mas bendito seja o Cordeiro de Deus, que verteu a sua vida na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para que hoje pudéssemos ter vida, e vida com abundância em Cristo Jesus. Fica atento com as artimanhas do adversário. Cada vez mais ele vem inventando coisa para tirar a morte de Cristo de cena, para tirar a ressurreição de Cristo de cena, para tirar o nascimento de Cristo de cena. Mas ele nasceu, ele morreu
e ele reviveu e está aqui. E passareis pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, porque eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O próprio Senhor foi quem feriu a terra do Egito. E veio da parte do Senhor o anjo da morte. Aí não tinha sangue, morria todos. Mas você está vivo hoje. O adversário já tentou passar por cima de você, mas Jesus livrou, porque o sangue do Cordeiro está sobre a tua vida. O sangue do Cordeiro, irmão, é motivo de nós adorarmos ao Senhor, Nésio, constantemente, porque o sangue do Cordeiro está em nossas vidas. Você acha, nós achamos que nós estamos vivos porque somos bonzinhos? Nada disso, é por causa do sangue, porque o anjo da morte está continuamente, todos os dias, tentando nos devorar. Mas não é porque tu é bonzinho, não. Até porque nós temos um texto que reflete isso, querido, que não é por nossa bondade, não, de exemplo para lembrar do que Deus fez. Olha só, querido, o centro disso tudo é que Deus nos ama. Assim como Ele tirou os israelitas das mãos do Egito, tirou do Egito, não porque eles eram merecedores, não. Observe no capítulo, passa só 4 páginas, colado assim de 10 em 10. Você vai ver capítulo 7, versículo do 7 ao 10. Deuteronômio, capítulo 7. Ele tirou o povo do Egito, não porque o povo era merecedor, não, Railan. Era porque o amor de Deus é grande. Deus lhe tirou do Egito, Deus lhe tirou da macumba, da prostituição, das drogas, da mentira, do alcoolismo, da falsidade. Não é porque tu é bom, não. Não é porque nós somos merecedores também, não. É porque Deus nos ama. Capítulo 7, do 7 ao 10. Observe que o Senhor, Deuteronômio 7 e 10. 7 ao 10. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a todos os outros povos, pois eram menos em número que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurava vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que ama e guarda os seus mandamentos. E dá o pago em sua face qualquer que aborrece, fazendo-o perecer. Não será remisso para quem o aborrecer, nem sua face o pagará. Observaram que Deus também livrou o povo do Egito, não porque era bom, mas por causa da palavra do Senhor, da aliança, do conserto de Deus. Ele lhe tirou também da mão do Satanás, das drogas, do vício, do álcool, de tudo que não presta. Não porque você é bom, mas por causa da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E porque Ele disse que iria morrer em resgate de muitos. E você foi um dos muitos. Você foi um dos alcançados. Não porque você é bom. Bendito seja o Cordeiro de Deus. O povo não era bom, não era merecedor, Juvenal, como você também não era, nem eu. Mas pela bondade de Deus, Ele nos tirou. É isso que nos faz lembrar, irmão, do nosso Salvador Jesus Cristo, com propósito desde lá, com o povo no Egito, que hoje nós nos lembramos. Porque João 3,16, só falar o capítulo e o versículo, o restante você já conhece. O amor de Deus por nós. Mas o propósito do sangue agora aplicado, querida, no meio da família, no meio das casas, dos animais, hoje, para a nossa vida também, é a tipologia do sangue derramado, como eu vim falando. Mas o Cordeiro Pascual também lembra também a morte do Senhor Jesus Cristo, que nós hoje não vamos comer, como o povo tinha que comer a carne assada no fogo, sem ser cozida, e sim assada, pela bondade do Senhor. E o alimento que sustentava eles durante a festa, Eliseu,
durante os 7 dias de festa, era só o pão e a carne. Pensa aí, Nésio, uma carne sem tempero. Mas pensa aí uma comida sem sal, sem tempero. Mas foi dada a ordem pelo divino. Foi dada a ordem por Deus, Caio. Quando a ordem vem do Deus eterno, do Deus todo-poderoso, o alimento se torna bom. O alimento se torna perfeito e somos saudáveis, somos sustentados. Porque a ordem veio do Senhor. Comei a carne do cordeiro assada e o pão asmo durante a festa, que levava 7 dias e 8 horas durante a festa. E o povo comeu mediante a ordenança do Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Hoje nós temos essa carne espiritual para sustentar nossa alma. Nossa carne, para nós sustentar o nosso físico, nós compramos no comércio. Mas para sustentar a nossa alma é a carne do Senhor Jesus. Quando nós estamos aqui reunidos em comunhão com o irmão e em comunhão com Ele, que é a Santa Ceia, para sustentar a nossa alma. E a palavra do Senhor, que será no próximo sábado. Vamos sustentar a nossa alma com a Santa Ceia do Senhor. O povo sustentava com a carne, com o pão, mas nós vamos sustentar hoje, no próximo sábado, isso é a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou das casas de Israel quando os feriu o Egito e livrou das vossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Queridos, para nós finalizarmos, exaltado seja o nome do Senhor. Nós vamos finalizar, mas já falei da Páscoa, não falei da forma que você almejava ouvir, mas é lembrança da retirada do Egito. Chama-se passar por cima, e não vem do coelho, também não vem do ovo, mas sim vem do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero lembrar para você a ressurreição de Cristo rapidamente. No Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ungir e foram. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E dizia umas a outras: quem vos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que a pedra já estava revolvida e era muito grande. Então, entrando no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantada. Porém ele lhe disse: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. Mas ide, dizer aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estava possuída de temor e assombro, e nada dizia a ninguém, porque temia. Só uma reflexão no versículo, irmãos, de número 3. E dizia umas às outras: quem vos revolverá a pedra do sepulcro? E dizia umas às outras, Maria, Salomé, Madalena, Maria, mãe de Tiago, estavam conversando quem ia remover, ou retirar, ou empurrar a pedra, rolar a pedra, que era em forma de uma bola. Quem ia empurrar a pedra ou tirar a pedra do sepulcro. Só para te lembrar, irmãos, das promessas de Deus para a sua vida. Elas esqueceram do que o Senhor disse, que ao terceiro dia Ele ia ressuscitar, e elas já estavam no terceiro dia, e esqueceram da profecia, cristiano, do que o Senhor disse que ia ressuscitar. Como tem muitos no meio da igreja que esqueceu da profecia que Ele vem. Mas eu quero te lembrar que Ele vem. Elas vacilaram, estavam
estavam discutindo quem ia remover a pedra para tirar o Senhor do sepulcro, já no terceiro dia, irmãos. Que descuide, irmão Miriam, daquelas mulheres que andaram com o Senhor Jesus. Esqueceram. E eu quero te dizer também, não esqueça das profecias de Deus para a sua vida, principalmente a de lhe arrebatar, porque Ele vem, que hora, não sei, eu sei que Ele vem. Não esqueça dessa profecia que é ímpar, é diferente das demais. Ele vem, não esqueça. Ele falou para elas: eu vou ressuscitar. Foi subindo para Jerusalém para ser sacrificado, e informou que ele ia morrer e ia ressuscitar o terceiro dia, irmã Pomba. Mas só que elas esqueceram e discutiram quem ia tirar ele. Se ele falou que ele ia ressuscitar, precisaria delas? Não. Ele disse que ele vem. E eu esquecendo, venho. Guarda o que tem, para ninguém tomar a tua coroa. Ele vem. Só te lembrando essa profecia, querida, que ele disse que vem. Ele vem. Assim como, só simbolizando o nosso irmão que chegou agora, estava em viagem, não sabia que a mudança do culto seria, chegou esse horário, porque ele não sabia. E assim como tem muitos que está desinformado, mas eu quero te informar hoje que ele vem. Ele vem. Ele vem. Nós alteramos o dia do culto, alteramos o horário do culto, reduzimos o horário do culto, mas aqui ninguém vai alterar, ninguém vai reduzir. Se reduzir, as pragas é sobre ele. Se aumentar, as pragas é sobre ele. Ele vem. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E se ele vem, você está desinformado, está desatualizado. Eu quero saber de você que quer reconciliar com Cristo nessa noite. Quero saber de você que quer aceitar a Cristo nessa noite. Não faça como aquelas mulheres.